Bem-vindos a mais uma imersão profunda. É um prazer estar aqui para mais essa análise. Normalmente, quando o tema central de uma conversa é o amor e o cuidado, existe uma imagem mental muito reconfortante que surge quase de imediato, né? Aceitação incondicional? Exato. A gente logo pensa num abraço caloroso, sabe, num espaço seguro onde nenhuma crítica entra. É algo macio, aconchegante. A visão romântica do afeto. Isso. Mas a nossa missão hoje é entrar num território consideravelmente mais espinhoso. E bem mais desconfortável. Ah, sem dúvida. O tema de hoje não tem nada de macio. Pois é. O objetivo desta análise é explorar a intersecção que muitas vezes é dolorosa entre o amor, a disciplina e a gigantesca responsabilidade moral de alertar os outros sobre seus próprios erros. Uma responsabilidade que quase ninguém quer assumir hoje em dia. Foge-se disso o tempo todo. E para guiar essa jornada, nós vamos mergulhar nos conceitos de um texto fascinante. É a transcrição de um vídeo intitulado Capítulo 66, Amor e Dever. Que foi extraído da obra Testemunhos Seletos, volume 1. Exatamente. E o que chamou muito a atenção logo de cara é como esse texto é direto. É uma desconstrução absoluta daquela visão passiva que a nossa cultura moderna construiu em torno do afeto. O que torna essa fonte tão rica é a forma como ela utiliza uma fundamentação religiosa profunda, sabe? Citando textos bem antigos, né? Sim, citando passagens milenares, como as do livro de Ezequiel, para traçar um mapa comportamental que é incrivelmente prático, psicológico e impressionantemente atual. Muito atual. O texto não se limita a um debate teológico distante. Ele entra de cabeça na psicologia humana, na nossa tendência à omissão e principalmente no efeito cascata destrutivo que ocorre quando alguém tenta proteger uma pessoa das consequências naturais de seus próprios atos. O famoso excesso de proteção. Bom, vamos desempacotar isso porque a fonte começa a construir esse raciocínio de um jeito muito cotidiano. A análise parte da escala micro, ali na base de tudo. Na educação infantil, na dinâmica familiar. Sim, antes de aplicar essas regras para a sociedade como um todo, o texto precisa estabelecer as regras do jogo. E a afirmação feita logo no começo é super direta. O texto diz que o amor tem um irmão gêmeo que é o dever, e que os dois precisam andar lado a lado o tempo todo. Irmãos gêmeos inseparáveis. Inseparáveis. Lendo isso, me veio uma imagem muito clara à cabeça. É perfeitamente possível comparar essa dinâmica à construção de uma casa sólida. Interessante. Como assim? Olha, imagina que o amor seria o cimento. Aquela liga que une tudo, que preenche os espaços vazios, sabe, que dá coesão e uma certa maleabilidade ali no início da obra. O cimento faz a conexão. Isso. Já o dever seriam os tijolos. A estrutura, o peso, as paredes que delimitam os cômodos e suportam o telhado para que a casa não desabe. Nossa, essa é uma analogia perfeita para visualizar o problema. Porque, se a gente pensar bem, o que acontece na construção civil, se tentarmos fazer um muro usando apenas tijolos, mas sem nenhuma grama de cimento. Fica um muro rígido, áspero e, ironicamente, muito frágil. Qualquer empurrão derruba. Exato, qualquer vento mais forte derruba tudo, porque não há nada que conecte as peças. É o dever severo, a regra pela regra, a punição sem nenhum afeto. Fica frio e desmorona rapidamente. É a severidade pura. E por outro lado, se a escolha for usar apenas o cimento do amor, sem colocar os tijolos da disciplina e do dever, o que sobra no canteiro de obras? É só uma poça no chão, uma massa que se espalha, que não sobe, não protege contra a chuva, não tem forma nenhuma. É a permissividade total. Uma poça sem estrutura. O que é fascinante aqui é a recusa absoluta do texto em colocar o amor e o dever em extremidades opostas de um espectro, como se fossem inimigos mortais. E na nossa visão contemporânea, muitas vezes esses conceitos são tratados de forma totalmente excludente, né? Sim, há uma noção quase instintiva na sociedade atual de que se há uma disciplina firme e a imposição de limites muito claros, o amor está de alguma forma sendo diluído ou até negado. Tipo, se eu dou bronca é porque eu não amo o suficiente. Exatamente esse o mito. Mas a fonte argumenta o exato oposto.
Eles são irmãos gêmeos. São forças simbióticas e complementares que perdem completamente a sua utilidade e o seu propósito nutritivo quando são separadas. Ficam inúteis sozinhas. Inúteis. O texto aponta de forma muito categórica que o resultado de aplicar o severo dever sem o amor, que nas palavras da fonte abranda e atrai, é identicamente desastroso ao de dar amor sem limites. O desastre final é o mesmo, apenas o caminho até ele é diferente. Nossa, isso é muito profundo. O desastre é o mesmo? Sim. A falta de estrutura emocional gera indivíduos incapazes de lidar com as frustrações do mundo real. O texto chega a alertar que o amor praticado enquanto dever é negligenciado, gera crianças obstinadas, voluntariosas, perversas, egoístas e desobedientes. Uma lista pesada de adjetivos. Bem pesada. Portanto, misturar essas duas forças não é uma mera sugestão para ter uma boa convivência em casa. É o requisito fundamental para a formação de um caráter funcional. E é super interessante notar que essa dinâmica familiar é apenas a fundação do argumento. A base? Sim, o texto estabelece essa necessidade de equilíbrio dentro de casa, mas não para na porta da rua. Ele pega essa mesma lógica do cimento e do tijolo e transporta para a esfera pública, para o nível da liderança, da comunidade e das relações entre adultos. É aí que a coisa ganha outra proporção. Exato, é aqui que ocorre uma transição de escala enorme. Compreendendo essa necessidade de equilibrar amor e dever, como isso funciona quando saímos da infância e entramos no mundo das responsabilidades mútuas? A fonte vai buscar instruções antiquíssimas dadas aos sacerdotes. Que tinham um papel central naquela sociedade. Sim, eles tinham o dever de ensinar o povo a distinguir entre o que era santo e o profano, entre o puro e o impuro, julgando os poitos. E então o texto traz um conceito muito pesado, que é a figura do vigia do livro de Ezequiel. Uma metáfora fortíssima. Muito, só que, para quem não está familiarizado com esses termos mais antigos, como ímpio ou iniquidade, e com essa figura histórica do vigia, como que a gente pode traduzir isso para a nossa realidade moderna? Como essa metáfora funciona na prática? Bom, para entender o peso dessa metáfora, é preciso visualizar primeiro o contexto histórico. Certo. No mundo antigo, as cidades eram cercadas por muralhas maciças para proteção contra exércitos inimigos e saqueadores. Não existia radar, não existia câmera de segurança nem tecnologia de vigilância. A defesa era 100% humana. Totalmente. A única linha de defesa entre a vida e a morte de toda uma comunidade era um indivíduo. Uma pessoa posicionada no ponto mais alto daquela muralha durante a noite, que era o vigia. Imagina a tensão de um trabalho desses. É um trabalho exaustivo, solitário e de uma responsabilidade imensa. E a metáfora de Ezequiel citada na fonte diz o seguinte: se o vigia vê o perigo chegando, ou seja, se ele vê o erro, a iniquidade, o comportamento destrutivo do chamado ímpio e não toca a trombeta para avisar, aquela pessoa morre no seu erro, mas o sangue dela é cobrado das mãos do vigia. Nossa, a culpa cai sobre quem viu e calou. Exatamente, o silêncio é cobrado. Por outro lado, se o vigia toca a trompeta, faz o aviso bem claro e a pessoa decide ignorar e continuar no erro, a tragédia ainda acontece com o indivíduo, mas o vigia, como diz o texto, livrou a sua alma. Ele fez a parte dele. Fez. O dever dos servos de Deus e de qualquer líder moral, segundo a análise desse texto, é reprovar pecados e erros de forma clara. O silêncio, nesse contexto, nunca é uma opção inofensiva. Mas olha, eu preciso fazer um contraponto forte aqui. E eu peço até desculpa se parecer ceticismo demais, mas isso não cria uma pressão absolutamente insustentável? Como assim? Um peso psicológico? Exigir que alguém carregue o peso que é quase de vida ou morte das escolhas de terceiros apenas porque notou uma falha, não é um fardo pesado demais para a sanidade mental de quem lidera? É uma cobrança altíssima. Imagina o estresse contínuo de quem lidera ou de quem simplesmente convive em uma comunidade, tendo que policiar e alertar sobre os caminhos alheios. A nossa cultura moderna não prega exatamente o oposto disso, aquele mantra famoso do cada um cuida da sua própria vida. É verdade. Esse contraponto é perfeitamente válido, e a exaustão mental que isso sugere é muito real. É super natural sentir que essa exigência beira o insuportável.
Justamente por causa desse mantra moderno, de não se envolver em hipótese alguma. Ninguém quer ser o portador de más notícias, né? Ninguém quer ser a pessoa chata que aponta o dedo. Pois é. Pense numa situação bem moderna. Imagina descobrir que o parceiro de um grande amigo está sendo infiel. Ou notar que um colega de trabalho brilhante está desenvolvendo um hábito que fatalmente vai destruir a carreira dele. A reação instintiva é fingir que não viu. O instinto quase primitivo é recuar, evitar o confronto, fugir do drama emocional. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da fonte, percebemos que o texto está abordando uma das questões éticas mais profundas da convivência humana, que é a ética da cumplicidade. A metáfora do vigia destrói completamente a nossa doce ilusão de que o silêncio é um território neutro. Então, a grande sacada é que calar-se é, na verdade, uma forma de agir. Exatamente. Numa comunidade, seja uma congregação religiosa, seja uma empresa ou mesmo uma família, o silêncio diante de um caminho ativamente destrutivo não é passividade. O texto retrata isso como uma ação direta que endossa a iniquidade. O vigia não está em cima do muro para servir de enfeite e de decoração. Ele tem uma função vital. A visão privilegiada do vigia traz embutida, irrevogavelmente, a obrigação moral do alerta. Agora, tem um detalhe crucial aí para aliviar um pouco essa pressão insustentável que foi mencionada antes. Qual seria? O texto não diz que o vigia tem a responsabilidade de forçar a mudança de atitude. Essa distinção é vital para manter a sanidade de qualquer líder ou amigo. O livre-arbítrio do outro é integralmente mantido. O peso colocado sobre os ombros do vigia não é o de salvar a pessoa à força, arrastando ela contra a vontade, mas sim o de fornecer a informação essencial para que a escolha da pessoa seja, no mínimo, consciente. É entregar a informação para a pessoa decidir. Isso. A própria fonte admite que reprovar erros é uma tarefa extremamente desagradável. Odiar ter que fazer esse papel é apenas ser humano. Mas se eximir da tarefa de avisar é tornar-se o arquiteto silencioso da tragédia alheira. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto faz uma observação psicológica brutalmente honesta sobre o que costuma acontecer na prática, logo após essa repreensão difícil e desagradável ser feita. Aquele momento crítico do pós-alerta. Sim, a fonte descreve um fenômeno que é muito irônico e, na verdade, um pouco trágico. Na maioria dos casos, segundo o documento que a gente está analisando, a pessoa que foi confrontada e reprovada, lá no fundo, até aceitaria a advertência. Ela reconhece o erro. Sim, a pessoa ouviria o aviso do vigia, sentiria o impacto e, muito possivelmente, mudaria o seu caminho. O problema real, o verdadeiro desastre na vida em comunidade, surge quando terceiros decidem se intrometer no processo. Os famosos e problemáticos defensores. Exato. Essas pessoas aparecem do nada, posando de supostos benfeitores muito amorosos, tomam as dores de quem foi repreendido e começam com aquele discurso anestésico terrível. Aquele tapinha nas costas. Isso. Eles dizem coisas do tipo: ah, não te aflijas, não fiques tão abatido, a pessoa que te corrigiu exagerou. Afinal, as circunstâncias foram muito duras e tu estás mais ou menos com a razão. É a validação do erro. E para tentar visualizar o tamanho do estrago que isso causa, a gente pode imaginar uma cena médica, um hospital. Pensemos em alguém que sofreu um acidente sério e está com a perna fraturada. O osso está totalmente fora do lugar. Uma fratura exposta, talvez. É uma dor aguda. O médico que, nessa nossa analogia, é a pessoa que exerce o dever duro de alertar, avisa que vai doer muito, mas que será preciso puxar o osso, colocar de volta no lugar certo e engessar a perna. É um processo incrivelmente desconfortável, gera lágrimas, gera gritos, mas é o único caminho para salvar a mobilidade daquele indivíduo no longo prazo. É um tratamento doloroso, mas necessário. Só que aí, de repente, entra no consultório esse defensor. Ele empurra o médico, grita dizendo que isso é crueldade, que o médico não tem coração nenhum e simplesmente dá uma dose cavalar de analgésicos fortíssimos para o paciente com a perna quebrada. Uma dose de morfina sem tratar o osso. E essa ilustração captura o núcleo do problema com uma precisão cirúrgica. Porque o que acontece com o paciente que recebe esse analgésico forte?
Pessoa para de sentir dor na mesma hora. A agonia desaparece por completo. O paciente sorri, ele se sente aliviado e agradece profundamente a esse amigo compreensivo que o salvou das mãos daquele médico terrível. Há uma sensação imediata de conforto e de muita gratidão. Mas qual é a realidade física por trás desse alívio? O osso nunca foi colocado no lugar. A fratura continua lá, totalmente exposta. Aqueles analgésicos garantiram que a pessoa não sentisse o processo necessário de cura. E como resultado direto dessa suposta ajuda, a perna vai calcificar torta, o paciente nunca mais vai andar direito pelo resto da vida. Aquele alívio momentâneo, aquela morfina da empatia falsa, custou a mobilidade permanente. E é exatamente esse o alerta que a Funte quer dar. O que está em jogo nessa dinâmica é a perigosa armadilha da empatia mal direcionada. Quando analisamos a fundo a psicologia desses defensores, a gente nota algo muito sombrio que está habilmente disfarçado de virtude. Como assim, sombrio? É que eles acreditam, de forma muitas vezes bem genuína, que estão praticando a mais alta compaixão. Eles simplesmente não têm a resiliência emocional para suportar ver o desconforto alheio. A dor do outro incomoda eles de tal forma que eles sentem a necessidade de interromper o processo só para aliviar a sua própria aflição. É quase egoísmo, então. É um egoísmo disfarçado de bondade. Mas se a gente voltar àquela premissa inicial do texto, do cimento e do tijolo, o que eles estão praticando ali é o puro amor sem o dever. É espalhar baldes e baldes de cimento sem usar um único tijolo. E tudo desmorona. E as consequências que a fonte lista são pesadíssimas. O texto afirma que muitas almas naufragaram na fé e se perderam, não necessariamente por causa do erro original que elas cometeram lá atrás, mas em consequência direta dessa rede de falsa empatia que obscureceu a gravidade do problema. A pessoa que estava em falta é roubada. Roubada da chance de melhorar. Sim, ela é privada do processo curativo, que sim, é muito doloroso, do arrependimento. Tudo isso simplesmente porque alguém interveio e a convenceu de que ela era apenas uma vítima incompreendida das circunstâncias cruéis da vida. E tem um agravante mencionado no texto que beira o inacreditável. O documento alerta que, em alguns casos, o próprio servo de Deus ou o próprio líder que deveria ter clareza e discernimento moral inabalável, pode ter o seu juízo totalmente obscurecido por essa pressão social. A pressão do grupo fala mais alto. Esse líder acaba cedendo essa empatia anestésica, aliando-se ao ofensor e se distanciando justamente da pessoa que, originalmente, teve a enorme coragem de fazer a correção correta. Isso demonstra o quanto essa falsa empatia é uma armadilha incrivelmente sedutora. E como ela é capaz de destruir o tecido de uma comunidade de dentro para fora. O erro inicial acaba sendo, de certa forma, indiretamente validado e até santificado, né? É a inversão dos valores. Uma inversão completa. E, enquanto isso, aquele que exerceu o papel árduo de vigia e tentou corrigir a rota, passa a ser enxergado por todos como o vilão insensível da história. O analgésico é celebrado, enquanto o tratamento real é demonizado pela comunidade. Então, o que tudo isso significa? No fundo, toda essa reflexão nos obriga a encarar uma pergunta incontornável. O que faz com que as pessoas, comunidades inteiras e até líderes super experientes caiam de forma tão cega e tão frequente nessa armadilha? Porque é tão imensamente mais fácil se tornar esse falso defensor do que assumir o papel solitário e corajoso do vigia? É uma excelente pergunta. E o trecho final do documento que a gente está analisando hoje aponta para uma causa muito profunda. E vai bem além de uma simples fraqueza de caráter ou falta de vontade. O texto descreve uma completa falta de vigilância diante de uma oposição que é estruturada e muito implacável. Entra num terreno de batalha invisível. Exato. A linguagem usada aqui entra fortemente na esfera da batalha espiritual. O texto afirma que Deus exige que os indivíduos andem na luz e não fechem os olhos para a operação do inimigo, que é explicitamente chamado de Satanás na fonte original. A descrição ali é de uma força que trabalha à direita e à esquerda,
que não tira férias, não descansa nunca, é extremamente perseverante, vigia cada brecha e se aproveita de toda e qualquer circunstância para obter vantagem contra a verdade. É um inimigo focado. Muito. E existe um tom de lamento muito forte no texto, uma tristeza, porque os servos não estão despertos sequer metade do que deviam estar para perceber essas sutilezas diárias. Como é que a gente pode mapear essa batalha invisível, descrita com esses termos tão pesados, para nossa realidade prática e contemporânea? Não precisa ir muito longe para achar paralelos. Porque parece que a gente vive uma época obcecada em manter as aparências, né? Uma cultura tóxica da paz a qualquer custo, que se recusa frontalmente a confrontar realidades difíceis para não gerar o temido cancelamento ou um simples mal-estar num grupo de WhatsApp. Essa aversão ao atrito poderia ser, na prática, esse estado de sonolência e de complacência perigosa contra o qual o texto soou o alarme final. Isso. Levanta uma questão importantíssima sobre a própria natureza da verdade e do que significa cumprir um dever ético no dia a dia. Há uma ilusão muito comum hoje em dia de que a verdade e a integridade são coisas sólidas como pedras, como se fossem estados inertes que se sustentam sozinhos enquanto as pessoas dormem ou vivem suas vidas distraídas no automático. E não são. Não são. A integridade exige uma manutenção constante, intencional e muito ativa. Quando o texto antigo descreve uma força opositora que não descansa e que é incessantemente perseverante, está, na verdade, traçando um perfil extremamente realista de como funciona a entropia moral nas nossas vidas. Como as coisas vão se perdendo aos poucos. Sim, a degradação dos valores éticos e o obscurecimento da linha entre o que é certo e o que é errado quase nunca acontecem através de grandes revoluções dramáticas ou decisões vilanescas escancaradas, como em filmes. São escorregões pequenos. Acontecem de forma muito gradual, microscópica, em decisões minúsculas do dia a dia, exatamente naqueles momentos em que os vigias estão com sono ou decidem olhar para o outro lado só por um segundo. A complacência, que é esse desejo humano fortíssimo de não causar ondas, de não querer ser a pessoa desagradável na sala de reuniões ou ali na mesa de jantar da família, apontando um erro evidente. Bom, isso é, por definição, um ato de ceder terreno. A gente cede porque é mais confortável. A fonte adverte explicitamente sobre isso, que em vez de resistir a essas forças obscuras para que elas fujam, existe hoje uma inclinação passiva e preguiçosa em simplesmente ceder a elas. É sempre mais fácil deixar passar, né? Fingir que não viu. Muito mais fácil. A defesa do que é justo e verdadeiro requer um gasto imenso de energia. Exige muita coragem, exige suportar o desgosto de curto prazo de ser contrariado ou mal visto. A conivência, por outro lado, só requer uma única coisa, que a pessoa feche os olhos. Só fechar os olhos e a paz volta. A falsa paz. No mundo moderno, essa sonolência espiritual descrita de forma tão vívida no texto se traduz na aceitação silenciosa de pequenas corrupções, sabe? Na racionalização de comportamentos antiéticos em nome da conveniência e, claro, na terceirização covarde das correções mais difíceis. Ninguém quer ser o dono do cimento duro e dos tijolos pesados da nossa analogia. Todo mundo quer entregar flores, ninguém quer carregar cimento. Exatamente. O texto serve como um chamado muito urgente para o despertar da comunidade, lembrando que a clareza moral custa caro e que a paz real, a verdadeira harmonia de um grupo, não é a mera ausência de conflitos, mas sim a presença da justiça e do dever muito bem aplicado. Nossa, é uma jornada realmente intensa que essas fontes antigas nos proporcionaram hoje. Porque a gente começou estabelecendo a base de tudo, que é aquela simbiose absolutamente inseparável entre o afeto e a responsabilidade. O amor e o seu irmão gêmeo. Isso. Entendendo que amar sem impor limites é a mesma coisa que construir uma casa em cima de uma poça d'água. E aí, em seguida, a gente subiu os degraus dessa ideia para entender o peso aterrador da figura do vigia na muralha, constatando que ignorar o erro de quem está ao nosso redor não nos torna pessoas neutras ou pacíficas, mas nos transforma em cúmplices totalmente silenciosos da queda alheia. O sangue na mão do vigia. Sim.
E mais adiante, desconstruímos o perigo silencioso e letal dessa empatia anestésica que permeia a nossa sociedade, compreendendo que aqueles que tentam nos poupar da dor da correção, geralmente travestidos de bons amigos consoladores, na verdade, muitas vezes agem como sabotadores do nosso próprio crescimento. O amigo que te dá morfina e não conserta a tua perna. E, por fim, chegamos a esse chamado de despertar, que é quase um toque de trombeta na muralha da nossa consciência, exigindo uma vigilância ativa e muito constante contra essa força incansável que se alimenta justamente da nossa própria complacência, da nossa vontade desesperada de evitar qualquer tipo de conflito para viver numa paz artificial. É um lembrete profundamente incômodo, mas vital para nossa sobrevivência emocional e espiritual. A verdadeira compaixão não é um abraço que ignora o abismo logo ali à frente. Nunca é. Muitas vezes, amar alguém de verdade exige ter a imensa coragem de ser temporariamente a pessoa menos amada da sala. O confronto com o erro, longe de ser um ato de crueldade ou de falta de empatia básica, é, quando feito com um senso profundo de dever e amor, a expressão mais genuína de cuidado que pode existir entre seres humanos. Com certeza. Discutiu-se extensamente hoje o perigo imenso e destrutivo das intervenções de terceiros, aqueles amigos de voz mansa que oferecem os analgésicos justamente quando mais precisamos de uma cirurgia dolorosa. O falso consolo. É. Mas explorando a fundo essa ideia antes de encerrar, eu fiquei pensando em um outro detalhe. E se esse terceiro que interfere na correção não for uma pessoa de fora? E se o maior, o mais frequente e o mais perigoso defensor dos nossos próprios erros for o nosso próprio ego? Uau! O inimigo interno? Exato. Quando surge uma crítica difícil de engolir, aquele momento em que a realidade bate com força na porta exigindo uma mudança urgente de postura, com que frequência a nossa própria mente não atua instantaneamente como esse amortecedor falso? Uma voz lá no fundo da cabeça que sussurra coisas como: "Ah, não se aflija tanto, essa crítica é pura inveja, as circunstâncias foram super injustas com a gente, a razão no fundo está do nosso lado." A gente cria as próprias desculpas anestésicas. A gente se dá a própria dose de morfina. E essa interferência interna serve perfeitamente para impedir a experiência do desconforto imediato, sim. Mas, ao fazer isso, ela arranca pela raiz a única oportunidade real de experimentar o verdadeiro crescimento moral e humano. Fique essa reflexão, profunda e bem espinhosa para quem nos acompanha. Até a próxima imersão.